boa tarde a todos. É uma alegria ter os alunos aqui. Estamos esperando outros alunos chegarem de um outro evento. Professor Tiago, muito obrigada por estar aqui. Professora Irene, hoje ela vai estar comandando aqui todo esse palco onde nós estamos recebendo o nosso convidado também de honra, né? 2 grandes pesos do direito. E é uma alegria, então, para o Mackenzie Integridade estar recebendo os professores. Eu vou apresentá-los, mas gostaria de dizer que nós estamos em meio a uma jornada jurídica. Então, é uma semana jurídica e estamos, durante a semana, tendo 150 eventos da Faculdade de Direito do Mackenzie. Então, existe aí uma certa competição e sorte dos alunos que puderem, né, estar aqui presentes e comparecerem para conhecer um pouco mais desse tema. Fechamos o Diálogos da Transição Energética deste ano, trabalhando os temas de clima e energia, fazendo essa ligação desses temas. São assuntos que hoje estão nas primeiras páginas dos jornais. A emergência climática é uma realidade, não conseguimos fugir disso, a não ser apresentando, conhecendo essas novas competências que o mercado exige e que o próprio enfrentamento do cuidado dos ecossistemas também exige e apresenta grandes ferramentas que estão inseridas em mitigação e adaptação, como nós vimos ontem, e esse é o acordo que os maiores países, os principais países têm feito nessas conferências dos climas, a Conferência do Clima a cada ano que nós temos, né? E nós fizemos, então, um convite ao professor Tiago, porque ele vem trabalhando assuntos relacionados à litigância climática, às emergências climáticas e combate mesmo a práticas nocivas, ainda que já centenárias, mas que práticas econômicas nocivas e que já existem soluções alternativas a essas práticas e que também são economicamente viáveis, que já têm uma tecnologia já amadurecida, que podem, então, ser utilizadas nos ciclos econômicos, nos ciclos produtivos, em substituição. Então, esse é um assunto que nos interessa, porque vocês estão agora começando suas carreiras e a gente sabe que precisam dessa interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, multidisciplinariedade, para que vocês saiam do convencional e busquem alternativas criativas, inovadoras e saiam, então, à frente no mercado. Eu digo que quem está trabalhando nesse viés do direito econômico e do direito ambiental está entrando num casamento longevo, né, e muito bem sucedido. Então, não vai faltar emprego e área de atuação para vocês. Sobre o professor, bom, primeiro eu vou falar sobre a nossa professora Irene, professora da casa, uma professora que eu digo a vocês que eu admiro desde o meu tempo de estudante, apesar dela ser até mais nova do que eu, certamente, mas ela é muito dedicada aos estudos e, desde sempre, ela se destacou na área do direito administrativo. Quando eu estava estudando para o meu doutorado aqui, um dos livros obrigatórios era o livro dela, e isso me abriu uma visão no direito administrativo. Eu já tinha trabalhado com o ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal e passei 5 anos na Procuradoria-Geral da República. Então, em direito constitucional e direito administrativo, eram matérias, eram pastas que eram o meu dia a dia. Mas, quando eu li a abordagem da professora Irene, isso foi realmente assim um rasgar de véu, né, nos meus olhos, diante dos meus olhos. Então, assim, eu indico que vocês leiam todo o trabalho dela, a literatura dela, para que vocês também possam ter essa visão. E, diante disso, eu queria dizer que a professora Irene, ela é livre docente e doutora em Direito do Estado pela USP, professora pesquisadora do Programa de Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, gestora do site direitoadm.com.br, e de hobbies ela gosta de escrever, pesquisar, participar de congressos, viajar, estar em contato com a natureza, gerir a rede do Cox Spaniel dela, que é o John Kylo, deve ser John Kylo Mackenzie, que é o Cox Spaniel, né, o dog mais mackenzista do planeta, né? Então, fico muito feliz assim, de ouvir isso, porque a gente também nós temos um Shiba lá em casa, que só tem cara de santo e
de raposa, mas ele é super complicado. E aí eu passo, então, para falar um pouquinho do professor Tiago, que também eu tenho uma grande admiração. Conheci por um amigo que nós temos em comum, o professor Gabriel Vedi, com quem eu já viajei para fazer vários eventos e congressos ambientais por muitos anos. Também o professor Vedi, ele passou por Colômbia como visiting scholar, e então nós temos o mesmo orientador na Universidade de Colômbia, que é o professor Michael Gerard, com quem estaremos no próximo mês em 2 eventos em Nova York. E o professor Tiago, então, é daqueles presentes que os amigos nos dão e que são impagáveis, né? Então, o professor Tiago, ele é do Sul, vocês vão ver logo pelo sotaque, né, que ele é do Sul, mas ele mora em São Paulo, então a gente tem que aproveitar a proximidade dele e trazê-lo mais vezes. Ele é doutor e mestre em Direito Público pela PUC, ex-bolsista do CNPq, pesquisa de doutorado de sanduíche junto ao Instituto Max Planck, então passou por Munique, na Alemanha. Então, a gente chama que ele é do Clube de Munique, do Clube da Alemanha, né? Que são aqueles grandes pensadores brasileiros que passaram pela Alemanha. Também junto com o professor Ingo Sarlet, que esteve aqui conosco, outro grande amigo que está nesse círculo de estudos. E não vou conseguir nem ler tudo, gente, porque são pelo menos 2 páginas aqui de atividades do professor Tiago. Mas eu queria dizer que, para que vocês também consigam se situar, uma das bancas que o professor Tiago passou, esteve também nessa banca, a composição da banca, o professor Felipe Chiarello, que é o nosso diretor aqui da Faculdade Mackenzie. E ele mandou um grande abraço, viu, professor Tiago? Seja muito bem-vindo, e na primeira oportunidade que o senhor estiver aqui, com disponibilidade, por favor, saiba que você tem uma casa aqui no Mackenzie. É um grande prazer tê-lo aqui. Então, passo aqui a palavra. The floor is yours, as I was telling you before. Então, temos aqui a professora Irene. Muito obrigada, gente, pelo comparecimento. Bom dia a todos, bom dia a todas, né? Que alegria, a sala foi enchendo bastante. Tiago, acho que você não está vendo, mas eu e a Cássia estamos. Inicialmente, eu quero parabenizar a Cássia pelo trabalho, hard work, que ela faz com tanto prazer, de reunir tantos palestrantes qualificados nesse debate, tanto nacional quanto internacionalmente, trazendo maior densidade para os trabalhos do MAC Integridade e, principalmente, essa agenda de mutação climática, que é o tema realmente do momento. E também agradecer ao professor Tiago, que, no fundo, esse nosso encontro é um encontro de diálogos, de bate-papo, em que a gente vai aproveitar tudo aquilo que ele vem pesquisando. O professor Tiago tem uma obra justamente nesse tema, uma obra de curso de Direito Climático, né? Vejam como ele estava à frente do estado da arte em relação a esse debate todo ambiental, mas que ele já tem todo um histórico nisso, né? São diversas obras. Até ele falou, pode resumir o currículo, porque senão a gente ficaria essa 1h30 só contando aqui tudo aquilo que ele tem de participação. Dizer que eu também sou muito simpática, né, à causa verde. Acho que o primeiro congresso que eu participei na minha vida, quando eu estava fazendo pesquisa lá no mestrado, foi no Direito por um Planeta Verde, que à época era conduzido pelo ministro Herman Benjamin, aqui em São Paulo. Diga. Hoje a presidente é a professora Patrícia Iglesias, que é a superintendente de gestão ambiental da USP, e ela estará aqui amanhã para falar com vocês. Olha que público que a professora Cássia está reunindo aqui para o Mackenzie e para os pesquisadores. Então, Tiago, a gente tem aqui vários integrantes, muitas mulheres corajosas aqui que estão fazendo graduação, estão participando de competições internacionais e querem, de coração, seguir essa área ambiental. Temos também pesquisadores do nosso programa estrito, inclusive o Tiago teve a oportunidade de me passar textos, depois eu passo para a professora Cássia, acho que ela já deve ter, mas ele passou textos interessantíssimos, inclusive me fez repensar a minha disciplina de governança da regulação para inserir esse aspecto de governança ambiental que ele vem discutindo com o professor Ingo Sarlet, para trazer essa agenda, né, de mudança climática que é urgente no planeta, né? Não dá mais
para a gente se amparar em qualquer visão negacionista do ponto de vista ambiental, né? A gente está aí diante de tantas catástrofes, diante de tantas tragédias provocadas pela ação desequilibrada do ser humano, desenfreada em relação ao planeta, né? E acredito que todos saibam, né, que essa tragédia que acometeu o estado do Rio Grande do Sul, essa tragédia climática, tem que ser vista como um ponto de mutação em relação à reflexão do clima, da preservação ambiental. E o professor Tiago é quem vai ser entrevistado aqui. Vou aproveitar a oportunidade, já vamos trabalhar todos os textos. Fiz todas as leituras dos textos que ele encaminhou, mas vamos começar um pouquinho, já que ele falou um pouquinho do hobby dele, já vamos para a primeira pergunta aqui, Tiago. Depois a gente volta para essa questão que a gente tinha feito um roteirinho. A gente gostaria de saber de alguns significativos passos, né, já que a gente está falando de litigância climática, em matéria climática, que foram reconhecidos como espécie do gênero, tratados internacionais em direitos humanos, e como que o Supremo Tribunal Federal foi importante, sobretudo nesse início do século XXI, em pautar essa problemática e em abrir caminho para litigância por meio do Estado juiz, que é nosso tema central. Então, professor Tiago, quero aqui agradecer, dizer que a gente vai aproveitar cada frase sua aqui e já agradeço o envio desses textos tão qualificados e já falo que eu estou ansiosa por adquirir o volume que vem atualizado da RT, né, da sua obra tão importante, que certamente que está sendo atualizado com todas essas transformações. Bom, professora Irene, né, em primeiro lugar, aí quero agradecer na sua pessoa, aproveitar a presença da professora Cássia. Para mim é uma honra, de fato, né, ainda que virtualmente estar no Mackenzie, eu tenho não só uma admiração enorme, né, pelo trabalho de vocês duas, para mim, duas, né, grandes juristas, né, do direito administrativo. A professora Cássia tem também no campo do direito climático, do direito da energia, né? Ou seja, vocês estão aí na absoluta vanguarda, né? São grandes juristas e para mim é uma honra, né? Não só o respeito que eu tenho pelo Mackenzie, né? Como uma das grandes casas de pensamento jurídico, né? Acadêmico que nós temos no Brasil. Então, para mim é uma alegria enorme essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, nessa conversa com vocês. Já tocando nesse primeiro tema, né, eu acho que nós tivemos, né, dois casos no STF que eu diria que são um divisor de águas na jurisprudência ambiental / climática. Né? O STF de longa data, a professora Cássia citou o ministro Celso de Mello, não sabia que ela havia assessorado o ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello foi pioneiro, né, na jurisprudência ambiental do STF, as primeiras decisões na década de 90, já reconhecendo o direito ao meio ambiente como um direito fundamental, né, ação de fato do ministro Celso de Mello, esse pioneirismo. Mas nós tivemos ao longo, né, de todas essas décadas uma evolução absolutamente impressionante do regime constitucional de proteção ambiental, na jurisprudência do STF, consagrando, por exemplo, temas como o princípio da proibição de retrocesso em matéria ambiental, aplicação do princípio da proibição de proteção insuficiente, deficiente, reconhecendo realmente essa, até mesmo o que a gente fala hoje de uma dimensão ambiental da teoria dos direitos fundamentais e até mesmo do princípio da dignidade humana. Temos decisões, né, decisões da ministra Rosa Weber, da ministra Carmen Lúcia, que são realmente emblemáticas nessa abordagem ambiental. Mas, digamos assim, como um plus a essa trajetória jurisprudencial do STF, a gente identifica, a partir do ano de 2022, uma virada climática. Aí vem um componente novo nessa narrativa, tá? Nós tivemos em 2020 duas audiências públicas do caso Fundo Clima e Fundo Amazônia, a DPF 708 e a DO 59, são casos emblemáticos, inclusive tive a oportunidade de participar da audiência pública do caso Fundo Clima, dividindo um painel com o professor Ingo Saller,
e desde então, né, ou seja, ganhou musculatura esse debate, né, em especial na perspectiva do sistema de justiça. Esse debate, eu digo, em torno do que hoje se discute de um direito climático. E aí, de fato, em 2022, nós tivemos as decisões desses dois casos. Então, após as audiências públicas, que foram audiências muito significativas em matéria ambiental, porque suscitaram um debate muito plural, né, na sociedade. Quem acompanhou as audiências viu todas as vozes, né, ou seja, de povos indígenas, representantes do setor, de diversos setores econômicos, trazendo ali, né, as suas agendas, os seus interesses e tudo mais. Então foi para a gente ter uma ideia da dimensão, e aí, como a professora Cássia colocou, falar de direito climático, falar de direito econômico, falar de direito ambiental, ou seja, você tem, de fato, né, uma compreensão absolutamente interdependente dessas temáticas. Mas o que decidiu o STF nesses dois casos? E aí o pioneiro foi, de fato, o caso Fundo Clima, um voto que teve o voto relator do ministro Barroso e que consagrou exatamente isso que a professora Irene colocou no questionamento, ou seja, reconheceu o que a gente chama de um status supralegal dos tratados internacionais em matéria ambiental e climática, inclusive citando expressamente a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima e, mais importante de tudo, o Acordo de Paris, de 2015, que é, né, hoje a gente pode falar, inclusive, como quase como um pacto, né, global de direitos ecológicos. Né? Ele praticamente ele cumpre hoje tamanha relevância que ele tem ganhado, inclusive nesse contexto dos direitos humanos, porque ele inova, né, o Acordo de Paris, ele traz uma narrativa de direitos humanos, fala expressamente no seu preâmbulo da proteção dos direitos humanos, proteção de grupos sociais vulneráveis, a questão da justiça climática. Isso tudo traz uma narrativa que ela avança em relação àqueles acordos e tratados internacionais da década de 90, celebrados no Brasil, por exemplo, na ECO 92. Então, a gente vive um cenário hoje muito diferente em relação aos tratados internacionais de direito ambiental e climático. E o STF, né, chamou essa responsabilidade de fato, avançar nessa narrativa. Mas não só, e aí, exatamente, reconhecendo, né, esses tratados como espécie do gênero tratados internacionais de direitos humanos. Mas o que o STF também fez nessa decisão, que é muito paradigmático, ele reconheceu que a partir do artigo 225 da Constituição, que é o capítulo do meio ambiente, se extrai dali, ou se deve interpretar esse artigo a ponto de reconhecer deveres de proteção climática vinculantes para o Estado brasileiro. Leia-se Estado legislador, Estado administrador, Estado juiz, instituições do sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, ou seja, existe uma vinculação que limita a discricionariedade de todos esses os poderes das instituições públicas. Isso é uma virada de chave, porque o artigo 225 não dispõe expressamente da proteção climática, embora ele tenha diversos elementos ali que permitem, quando fala de processos ecológicos essenciais, quando fala da função ecológica, enfim, existem vários dispositivos do artigo 225 que a gente pode fazer essa interpretação. E, de fato, o STF fez. Eu gosto muito hoje de uma denominação que a Corte Interamericana tem utilizado, que seria uma interpretação não só sistemática da normativa, de modo geral, né, mas também evolutiva. Isso vai, inclusive, na linha, ou seja, uma interpretação sistemática e evolutiva. Isso tem um precursor na Corte Interamericana na Corte Europeia de Direitos Humanos, quando passou a interpretar a Convenção Europeia de Direitos Humanos a partir da doutrina ou teoria do instrumento vivo, chamada doutrina do living instrument, né, que ganhou uma notoriedade. A Corte Interamericana também incorpora essa ideia, mas, ou seja, a gente precisa interpretar o artigo 225 não à luz, né, ou seja, de 5 de outubro de 1988, e sim, né, a partir, né, da realidade com a qual a gente se defronta no dia 28 de agosto de 2024. Então, isso é muito importante quando a gente fala de uma interpretação sistemática e evolutiva da Constituição de 88, especialmente no tocante ao artigo 225.
E para vocês terem ideia como isso é algo que transcende, inclusive, o direito nacional, o nosso direito, né? Algo muito parecido o Tribunal Constitucional Federal Alemão fez naquele caso, que é o caso mais emblemático de todos os tempos da jurisprudência constitucional alemã, que é o caso Neubauer e outros versus Alemanha. Neubauer é o nome de uma menina, uma ativista climática, o sobrenome dela. Ela se chama Luisa Neubauer. E ela é uma das autoras, junto com vários outros jovens e também alguns adultos, que foram autores de várias ações reunidas nesse caso e julgadas pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão. E lá, o tribunal ele fez a mesma coisa, porque a lei fundamental alemã ela tem o artigo 20A, que é o artigo que dispõe sobre a proteção ambiental. Da mesma forma, não tem expressamente a previsão da expressão clima, proteção climática, ou algo equivalente. E o tribunal alemão, da mesma forma, fez uma interpretação reconhecendo deveres do Estado de proteção climática. Lá estava em questão a constitucionalidade da legislação climática alemã, que se reconheceu inconstitucional justamente por violação, por estabelecer mecanismos deficientes de proteção. Né? A violação ao princípio da proibição de proteção insuficiente ou deficiente, que é uma categoria, né, da dogmática dos direitos fundamentais que na Alemanha se aplica, no Brasil se aplica já de longa data no STF, em várias decisões em matéria ambiental e climática. Então isso foi, né, professora Irene, uma virada de chave climática na jurisprudência do STF, que já vinha de longa data se fortalecendo na temática ambiental, mas que ganhou essa nova dimensão climática. De fato, é uma decisão muito emblemática, né? E ela foi recentemente fortalecida por mais um caso emblemático aí de 2024, que é o caso do PPCD, que é o plano, a DPF 760, que reconheceu justamente, tratou, né, inclusive se discutiu a categoria do estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental e climática por conta do descontrole das políticas de combate ao desmatamento na Amazônia. O PPCD é o Plano de Combate ao Desmatamento, né, que foi talvez a política ambiental mais bem sucedida que nós tivemos na história. Foi essa política que levou o desmatamento na floresta amazônica a chegar ao seu menor nível, né, que chegou então a algo como um pouco mais de 4 mil metros quadrados de desmatamento, né, florestal. E depois a gente teve, né, um aumento gradual até chegar num ponto então que levou ao juizamento dessa ação. Mas só para finalizar essa primeira, né, pergunta, como eu mencionei, o STF ele havia reconhecido os deveres de proteção do Estado em matéria climática, mas não havia ainda avançado na discussão de um direito fundamental climático. Isso é um outro passo que foi feito, então, pela primeira vez, na verdade, no voto do ministro Luiz Fux. É um voto, ele não era o relator, é um voto, né, complementar que ele apresentou na DPF 760, em que ele reconheceu ali expressamente, né, não só a discussão em torno até mesmo da titularidade de direitos em relação às futuras gerações, lembrando que o caput do 225 fala expressamente da proteção das futuras gerações, né? Mas, sobretudo, o reconhecimento e aí um detalhe, né? A teoria dos direitos fundamentais, isso é muito importante, né? Porque são categorias-chave. Quais são essas categorias? Para além dos deveres do Estado, também se reconheceu deveres fundamentais, isso vincula particulares, tá? E e direitos fundamentais climáticos, né? Então, isso tem autonomia em relação ao direito fundamental ao meio ambiente, é uma discussão, tá, que é importante travar, mas eu acho que cada vez mais, né, não existe ramo do direito ambiental, né, lato sensu, que tenha avançado tanto, né, com tal nível de especialização legislativa, doutrinária, jurisprudencial, como o direito climático. Né? Então você tem, óbvio, né, são tantos ramos ali que estão no guarda-chuva do direito ambiental, direito da biodiversidade, direito das águas, né, enfim,
É um universo muito grande de temas, mas que, sem dúvida, o direito climático é aquele que despontou, sem precedentes, para cada vez mais ganhar um certo nível de autonomia, ainda que relativa essa autonomia, e da mesma forma me parece que reconhecer um direito fundamental ao clima limpo, seguro e saudável, como o STF começa a dar os primeiros passos, e temos outras decisões que também, inclusive do Alto Comissariado da ONU de Direitos Humanos, a Relatoria Especial sobre Meio Ambiente e Direitos Humanos também tem avançou em alguns informes nessa narrativa de um direito fundamental, de um direito humano ao clima. A Corte Interamericana também tem avançado um pouco nesse debate. Só um minuto, Tiago, que não vem daqui da... Pronto, Tiago, aproveitando aqui o... Já fazemos um break. Porque se deixar, ele vai que vai. Enfim, temos aqui mais 1 hora para falar de temas tão interessantes. Eu acho que a gente está vivenciando isso que o Tiago está produzindo. Eu acho que é muito importante essa consciência de um novo momento, né, de uma virada de chave do direito ambiental em relação aos instrumentos e também aos argumentos que são utilizados em relação a essa judicialização por meio do Estado juiz, exigindo também do Estado administrador, do Estado legislador. Diante dos textos que ele produziu, eu trouxe aqui várias categorias, né, que me chamaram a atenção do trabalho do Tiago Fenstern-Zeifer, junto com o professor Ingo Sarlet, em relação ao direito fundamental ao futuro, isso 225 tinha, né, das futuras gerações, ao mínimo existencial ecológico, é um debate importante, a Mila que estuda a questão da restrição da discricionariedade, né, esse tema que é também do direito administrativo, a gente vê que o Supremo está tendo uma postura mais exigente, até por conta dos abusos que a gente vivenciou, né? A gente percebe que é uma relação dialética, né, em relação a tudo que ocorre de... enfim, de tragédias, catástrofes, de liberação da boiada, de flexibilização de licenças e a necessidade de uma reação para exigir efetivamente todos esses direitos associados ao direito humano, né? Isso que para a gente era meio óbvio, né? Mas é importante que quem tenha poder para decidir, em última instância, diga isso com todas as letras, né? Antes nós tínhamos basicamente o princípio da precaução e da prevenção, agora nós temos Indúbio Pro Clima de forma mais intensiva e também várias facetas, né, desse direito ao meio ambiente limpo, saudável e sustentável. Então, aproveitando aqui toda essa experiência do professor Tiago, vem aqui a outra pergunta que ele já estava, enfim, articulando tudo, que é do ponto de vista internacional, né? A gente percebe que essas decisões, no fundo, elas articulam pela convencionalidade o que nós temos de tutela, que era bastante avançada, mas ainda faltava na parte do clima, com aquilo que tem de mais avançado nos tribunais internacionais, nas cortes. Então, a pergunta seria, nesse sistema interamericano, por exemplo, o que nós temos em termos de imposição? Né? O que eu pude perceber, existe um caso também bastante emblemático, que é uma comunidade lá, Oródia, né? no versus Peru, que tem basicamente a ver com essa situação mais catastrófica, né, da produção industrial, causando problemas de saúde para uma comunidade, como a gente teve historicamente aqui no Brasil, por exemplo, em Cubatão. Se vocês entrarem ali no Google e derem o Google, vocês vão ver a situação catastrófica. E aí temos também, em 2021, uma exigência para a Shell, né, que a gente estuda bastante esses casos em compliance ambiental também, exigindo uma redução de um percentual significativo, quase metade das emissões até 2030. Então, a gente percebe o que é essa evolução toda que o Tiago está pesquisando, nos trazendo, que nos deixa bastante entusiasmados, porque são instrumentais que a gente vai falar mais dos procedimentais, mas principalmente materiais que permitem essa abertura e transformam o direito ambiental não uma norma programática simplesmente, né, em termos de mera sugestão, mas algo que integra o jus cogens, né, que seria a proteção ambiental, inclusive associada
aspectos que são muito ricos, porque a gente tem no debate dos direitos humanos a questão da imprescritibilidade da tortura na ditadura militar. E a gente já tinha historicamente, por exemplo, com o ministro Herman Benjamin, a imprescritibilidade dos danos ambientais. Como, Tiago, você enxerga esse movimento, né, por meio dessas transformações em relação a essa articulação também com o direito internacional diante desses avanços significativos e recentes que a gente tem? Perfeito. Professor Irene, agradeço, né, a pergunta também. A gente tem hoje, cada vez mais, o desenvolvimento do que se chama de um sistema normativo multinível. Isso é absolutamente indiscutível, né? O chamado, eu citei essas decisões do STF, todas elas, todas, absolutamente não existe decisão do STF hoje, né, desses últimos anos, em matéria ambiental e climática, que não faça um diálogo franco e aberto com os tratados internacionais em matéria ambiental e climática, e aí eu reforçaria, enfatizaria, inclusive, um diálogo com a jurisprudência de tribunais internacionais, em particular a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu acho que hoje isso é algo absolutamente inovador, né? Ou seja, esse diálogo entre o nosso direito nacional, né, e o direito convencional. Em especial pensando tanto do ponto de vista dos tratados internacionais, mas particularmente da jurisprudência da Corte Interamericana, né? Tanto do ponto de vista da sua jurisprudência convencional quanto contenciosa. Né? E essa história, ela começou a ganhar muito fôlego, né, a partir da opinião consultiva número 23 de 2017 da Corte Interamericana, que tratou especificamente do tema direitos humanos, meio ambiente e direitos humanos. Né? Nós temos, né, desde 88, o direito humano ao meio ambiente consagrado expressamente no Protocolo de São Salvador, o protocolo adicional à Convenção, né, Interamericana, mas que trata dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Isso é, inclusive, algo pioneiro do nosso sistema interamericano, comparativamente, por exemplo, com o sistema europeu, que até hoje não tem um direito humano ao meio ambiente consagrado expressamente. O sistema, né, a Carta Africana de Direitos dos Povos tem um dispositivo que dá também contornos a um direito humano ao meio ambiente, mas, sem dúvida, né, a gente tem um marco normativo internacional muito consistente, desde 88, mas que ficou um tanto adormecido na jurisprudência da Corte Interamericana até 2017. Por que eu digo isso? Porque ali foi também uma virada de chave importante no sentido de reconhecer esse direito humano como um direito autônomo, né? Inclusive passível de ser reivindicado diretamente perante a jurisprudência da Corte Interamericana. Vocês sabem que nem todos os direitos humanos, né, em especial dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, a Corte admite o seu acionamento direto. Existe o artigo 28 da Convenção Americana, que tem ali uma cláusula que está sempre sendo reinterpretada. Quais dos DESCA, né, desses direitos que não são os direitos civis e políticos, são passíveis de serem acionados diretamente. Então, a partir dessa nova interpretação da Corte, que passou a reconhecer, né, o direito humano ao meio ambiente como um direito autônomo, né, nós tivemos um caso, em 2020, o primeiro caso contencioso, que é o caso Tierra Nuestra versus Argentina, que passou a aplicar, então, como eu disse, num caso contencioso, condenando a Argentina, toda essa nova jurisprudência de matiz ecológica que foi inaugurada em 2017. Isso é muito significativo porque já vem, ou seja, pessoal, eu sempre gosto de situar, esse é um movimento pós-2015, pós-Paris, ou seja, a gente tem que ter isso muito em mente, né, porque nós temos já muito antes um debate no direito constitucional, em especial aqui no Brasil, né, mas muita coisa, em especial no sistema interamericano e no sistema global ONU, isso passou a acontecer mais recentemente. A Assembleia Geral da ONU só reconheceu o direito ao meio ambiente como um direito humano por meio de uma resolução de 2022. Ou seja, o sistema interamericano está ainda muito na frente, né, do sistema ONU, que também tem avançado muito e rapidamente, é bom que se diga, né?
Mas, ou seja, é um movimento muito recente que vai na linha justamente de se reconhecer cada vez mais esse sistema normativo multinível. E aí, em vista, por exemplo, dessa própria decisão do STF que reconhece o status supralegal dos tratados internacionais em matéria ambiental e climática, isso permite, né, que se faça, inclusive, o chamado controle de convencionalidade da legislação nacional, né, em especial, por óbvio, da legislação infraconstitucional. Por quê? Porque do ponto da hierarquia normativa, todos esses tratados ambientais e climáticos ratificados pelo Brasil, e a maioria deles foi, com exceção de um que está na janela, que está muito discutido, que é o Acordo de Escazú, sobre os chamados direitos ambientais de participação, que o Brasil assinou em 2018. Está lá na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, meio que represado já há algum tempo, né, e não foi ainda ratificado. Mas praticamente todos os outros, os grandes tratados internacionais em matéria ambiental e climática foram ratificados. Então, é possível, a partir dessa nova interpretação do STF, reconhecer que eles estão acima de toda a legislação infraconstitucional. Leia-se, inclusive, Código Civil, legislação comercial, legislação empresarial. Ou seja, a gente precisa desse filtro, né, hermenêutico, de convencionalidade hoje para tratar da interpretação da legislação infraconstitucional. E não é algo que está só no âmbito acadêmico, esse debate. Como eu disse, está nos nossos tribunais muito bem colocados. CNJ e CNMP têm recomendações expressas no sentido de que juízes, tribunais, membros do Ministério Público devem exercer o controle de convencionalidade, aplicando os tratados internacionais de direitos humanos e, em particular, a jurisprudência da Corte Interamericana. Quando está colocado dessa forma, a partir da decisão do STF, inclua-se, né, também os tratados internacionais em matéria ambiental e climática. Então, tem um professor português, o professor Vasco Pereira da Silva, né, ele é pioneiríssimo também no direito ambiental, né, um publicista português muito conhecido, muito respeitado, inclusive no campo do direito administrativo, né, professor Irene, tem essa obra que eu vou me referir dele, é a obra mais recente dele, de 2019, em que ele propõe que seria um direito público sem fronteiras, né? Então, ele trabalha com essa ideia de um direito constitucional, cada vez mais de um direito administrativo. Ele trabalha também muito à luz do exemplo do direito administrativo. Claro, a Europa tem o contexto do direito comunitário também, com mais uma camada nesse sistema normativo multinível, mas ele identifica esse movimento, né, tanto na Europa continental, né, e cada vez mais a gente vê isso sendo operado, né, no nosso direito nacional. Então, isso é algo incontornável, é um movimento, ao meu ver, que essas grandes agendas globais, como é a questão ambiental e climática, como é a questão dos direitos humanos, isso demanda, né, um movimento, uma compreensão transfronteiriça, digamos assim, de abordagem que leva ao reconhecimento de um sistema normativo multinível. E isso, ao meu ver, a gente está caminhando muito bem, mas reforço, né, quem estudava 20 anos atrás o direito internacional dos direitos humanos, ou mesmo o direito ambiental, era uma outra história. A gente está vivendo hoje algo realmente inovador nesse diálogo entre, em especial, o direito nacional e o direito internacional dos direitos humanos. Tiago, bem que você está ressaltando aqui a questão da transfronteiriça, né? Desde a época em que foi discutido, né, o meio ambiente como um interesse difuso, né? É intuitivo perceber o quanto a gente está articulado, né? Tem até uma obra que é mencionada nos seus textos, que eu costumo trabalhar também na Estrito, que é do Ulrich Beck, né, Sociedade de Risco, a Risikogesellschaft, que o sociólogo alemão Ulrich Beck fala bastante dessa necessidade de articulação transfronteiriça em relação à questão dos riscos que ameaçam. E aí, quando a gente fala em mutação climática, é poluição, são uma série de outros danos, né? Por exemplo, o Brasil, às vezes, é elogiado em relação a alguma matriz
né, que não tão poluente. Mas, de outro lado, também trazido aqui nos artigos o quanto a questão da ausência de preservação das florestas produz impactos e externalidades muito significativas. E, do ponto de vista da articulação internacional, nós temos, agora com bastante força, né, nas políticas públicas, no ensino, aqui no Mackenzie, a gente articula bastante os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, né? E a gente percebe que há um dispositivo específico, né, um ponto específico, que é o de número ODS de número 13, que é desdobrado em outros ODSs que são justamente para essa temática. Como que você enxerga? Você acha que esse ODS pode também ser um referencial importante para ser utilizado, ou se é utilizado mesmo nas decisões por parte do nosso sistema de justiça? Perfeito. Uma ótima pergunta também. Eu vou só, antes de dar continuidade, só reforçar um ponto que a professora Irene destacou, que eu acabei não mencionando, né? Que tem a ver justamente com essa dinâmica, que toca em especial também na discussão dos ODS, da Agenda 2030, da ONU. É o caso, eu citei a opinião consultiva número 23 de 2017, citei o caso Tierra Nuestra versus Argentina de 2020, mas não abordei o caso que a professora Irene tinha referido, que é o caso Habitantes de La Oroya versus Peru, que é um caso julgado no final do ano passado, mas que a decisão da Corte, a gente só tomou conhecimento do inteiro teor dessa decisão, dos votos, enfim, agora em 2024, no mês de março, né? É mais uma decisão da Corte absolutamente emblemática. Por quê? Porque, como a professora Irene destacou, é a primeira decisão que trata da chamada poluição ambiental. E aí é muito interessante fazer um paralelo, como também a professora Irene havia feito, entre esse caso e, por exemplo, Cubatão. A Corte Interamericana, ela traz uma categoria muito interessante que tem a ver com as chamadas zonas de sacrifício, né, onde você tem cenários de violação sistêmica e massiva a direitos de determinados grupos sociais, de populações, que é comum, né, em populações que vivem próximas a grandes polos industriais, quando esses polos são grandes poluidores, como a gente vivenciou em Cubatão, no final da década de 70, início da década de 80, Cubatão chegou a ser reconhecido, né, como uma das cidades mais poluídas do mundo por órgãos da ONU, à época, chamado Vale da Morte, né, e que constou, inclusive, uma menção expressa a Cubatão nessa obra do professor Beck, que a professora Irene citou. O Beck cita expressamente Cubatão ganhou o noticiário, né, ou seja, no Der Spiegel, que é o principal semanário até hoje, o mais tradicional semanário alemão, ganhou a capa junto com aquele que é o maior desastre industrial da história de todos os tempos, que é o caso de Bhopal, na Índia. Também da década de 80, início da primeira metade da década de 80, ainda um pouco antes de Chernobyl, que é de 86, né, mas o Beck essa ideia dele, essa concepção da sociedade de risco se situa nesse momento histórico, né? Então, por isso é muito interessante. Mas o que acontece? O Beck, ele destaca, ele enfatiza, e aí eu reforço esse conceito de zonas de sacrifício, por isso a importância de pensar a proteção de grupos sociais vulneráveis, de direitos humanos nesse contexto ambiental e climático. Não é diferente, né? Uma zona de sacrifício ambiental e climática a gente pode identificar em Mariana, em Brumadinho, nas enchentes do Rio Grande do Sul. São cenários, né, de violação massiva a direitos que tem como fator a questão ambiental ou climática. Mas o Beck, ele já enfatizava no livro dele que a riqueza desse modelo de sociedade de risco, né, as riquezas produzidas nesse modelo se acumulam acima do ponto de vista das classes sociais, ao passo que os riscos, as externalidades, poluição, violação a direitos, se acumulam de forma desproporcional nas classes menos favorecidas. Então, desde a década de 80, a gente já tem isso muito bem
identificado por quem estudava a matéria, ainda, óbvio, comparável com o conhecimento que a gente tem hoje, né? E além do que a questão climática entrou com toda a força também nesse debate, que a gente viveu em São Paulo agora, recentemente, em relação aos incêndios, a seca na Amazônia, né? Ou seja, a gente falava dos rios voadores, né? Ou seja, essa transposição de recursos hídricos produzidos no contexto da região amazônica para as outras regiões do Brasil. A gente acabou vivenciando também, não rios voadores, mas sim nuvens de fumaça tóxica também nesse mesmo processo, ou seja, Porto Alegre chegou a identificar, ou seja, fumaças tóxicas decorrentes dos incêndios na Amazônia. Olha como isso nos conecta, ou seja, de norte a sul do Brasil em relação aos desastres climáticos. Mas voltando um pouco para essa questão dos grupos sociais vulneráveis, né? Ou seja, e toda a visibilidade que se deve dar nesse contexto também da Agenda 2030. Eu reforço, né, o ODS, citado pela professora Irene, é um dos ODSs que situa, eu gosto muito, não sei se vocês todos já tiveram acesso ao pensamento de uma economista inglesa, que ela inclusive assessorou o secretariado-geral da ONU à época da elaboração da Agenda 2030, junto com o Jeffrey Sachs. A professora Cássia conhece bem, né? O professor Jeffrey Sachs, também lá de Colômbia, que, né, tem um trabalho fantástico, mas eu me refiro a Kate Raworth, que ela idealizou, ela categorizou a chamada economia dono, que é a economia da rosquinha, né? Inclusive ela trabalha com esse gráfico. Por que ela usa essa categoria? Ela assessorou junto com o Jeffrey Sachs e é uma das grandes mentoras também, do ponto de vista, né, da teoria econômica, que estaria na base da Agenda 2030. O que ela coloca? Tem um livro, tem uma versão traduzida para português, é fantástico. Assim, esse livro dela nos traz assim, uma reflexão muito atual, muito interessante, e assim, ela conecta hoje o estado da arte da chamada ciência da Terra. Hoje, inclusive em decisões do STF, da Corte Interamericana, você vai ver categorias que são categorias inicialmente trilhadas no âmbito científico, da ciência climática, da ciência natural, como ponto de não retorno, os tipping points, limites planetários, né, os planetary boundaries, antropoceno, categorias que cada vez mais fazem parte da narrativa jurídica também. Porque elas são absolutamente relevantes para a gente entender, e uma leitura que conecte ciência, economia, direito, né? A gente precisa desse olhar, de fato, né, vendo a chamada big picture, né? Então, a gente precisa entender isso numa escala maior. A gente não pode ficar olhando só para a lei, lendo a lei, achando que a gente vai entender de direito ambiental e direito climático. Não basta. Mas o que ela estabelece? Por que ela faz esse diálogo? Cientistas, desde a década de 90, e aí recomendo um documentário do Netflix, para quem ainda não viu, que é, a tradução portuguesa eu não gosto muito, me parece que ele está mal interpretado, mas em português chama Rompendo Barreiras. Tá? Breaking Boundaries. O nome de um livro daquele que é talvez um dos maiores cientistas, não só da ciência da Terra, mas da ciência climática, que é um pesquisador, um professor da Universidade de Estocolmo, sueco, que é o Johan Rockström. Ele publicou na revista Nature um primeiro artigo em 2009 sobre os chamados limites planetários, identificando 9 categorias. Tá? E desde lá foram reeditados novos artigos científicos também, sempre atualizando essas 9 categorias. Você vai ter perda da biodiversidade, questão climática, uso e ocupação do solo. São 9 categorias que são categorias chaves para a gente entender o equilíbrio, tá? Os principais subsistemas de equilíbrio em escala planetária. Né? E a Kate, ela pega essas categorias e ela coloca no modelo da rosquinha essas 9 categorias de limites planetários como teto ecológico, chamado teto ecológico. E na base da rosquinha, que é aberta, você sabe, ou seja, então você tem o teto ecológico e na base os 17 ODS da Agenda 2030, que estão relacionados a vários temas afetos a direitos humanos, que ela chama de piso social.
Então, o teto ecológico e o piso social, a economia, ela deveria operar respeitando o teto ecológico e salvaguardando o piso social. Isso é muito interessante, porque isso dá o que a gente chama, né, um mindset, assim, para a gente pensar, né, da mesma forma o direito é quase um direito do dono, né, porque também está dentro dessa lógica. Né? O direito climático ele opera com essa matriz, digamos, de pensamento econômico, da mesma forma. A professora Cássia, né, que trabalha tanto com esse tema também, né, do direito econômico e direito climático, direito da energia, ou seja, a gente precisa, né, acima de tudo, dessa perspectiva. Então, né, eu destaco, né, justamente a importância dessa colocação da professora Irene em relação aos ODS da Agenda 2030. E aí é importante cada vez mais também a gente trazer para o direito doméstico essa narrativa internacional. E a gente tem visto, o próprio STF, ele categoriza as decisões dele hoje de acordo com os ODS da Agenda 2030 da ONU. Você tem ali essa identificação, ou seja, é algo que está institucionalizado cada vez mais, não só na perspectiva das instituições, do sistema de justiça, mas do próprio direito doméstico, do direito nacional. A gente precisa dessa grande narrativa, né, em escala global, para a gente se situar, todos os países, né, em escala global, se situarem, né, e unirem esforços, porque, como eu disse, são agendas de natureza que a gente só tem alguma chance de ter sucesso no enfrentamento desses desafios civilizatórios se a escala transcender, mas aí de forma unindo o local, o regional, o nacional e o global. Ou seja, por isso é tão importante, por isso que a gente fala hoje tanto, como eu disse, de um direito ecológico sem fronteiras, de um sistema normativo multinível, e como eu disse, é algo que, né, cada vez mais tem ganhado força mundo afora esse entendimento, pelo menos no nosso contexto aqui mais, né, europeu continental e latino-americano, aqui do nosso direito também brasileiro. Tiago, excelente. Eu vou, inclusive, eu tinha feito um roteiro de tantas perguntas, eu fiz tantas que provavelmente, para abrir também para o pessoal perguntar aqui, eu vou pular, mas depois eu retorno a algumas. Mas eu tinha uma que é uma curiosidade minha, né, que acho que é de todos, né, que estudam a questão do poder econômico, dos limites jurídicos, dentro da perspectiva do sistema capitalista, né? Sempre a gente se pergunta, né? E eu acho que todo mundo que tem essa visão ecológica se pergunta, né? Como que a gente vai fazer para mudar esse paradigma antropocêntrico de preservação ambiental? Então, a gente vê, do ponto de vista do debate decolonial, alguns povos que foram suprimidos em relação aos seus aspectos culturais e novas formas de termos contatos com o meio ambiente. Então, na América Latina, até a visão do Pachamama. Mas tudo isso demandaria, de certa forma, uma revisão dos valores do paradigma capitalista, né, de acúmulo. Você enxerga que essas transformações, hoje a gente vê muita ponderação de externalidade, a formação de um mercado para induzir certos comportamentos, né? Aqui vai ser discutido de forma aprofundada também o mercado de carbono, que alguns acham que é solução e outros acham que é a intensificação do problema. Como que você enxerga, né, essas questões, né? Mais recentemente até esses dias estava assistindo o noticiário e aí veio uma situação de um sujeito, não é para acusar aqui, mas é que a notícia foi divulgada, um sujeito que é médico, comprou praticamente muito território que era público da Amazônia, fraudando o sistema de cartórios ali, né, com corrupção, e de repente o sujeito estava participando desses eventos internacionais grandes e participando do mercado de carbono. Então, será que como que a gente vai conduzir essas transformações indutivas para efetivamente elas serem equilibradas, né? Eu fiquei mais ou menos com essa indagação à medida em que houve também essa concepção de rosquinha, que seria justamente os limites em relação à exploração do meio ambiente, e se esse sistema de acúmulo, esse sistema capitalista que gera acúmulo, ao transformar também commodity, enfim, as pessoas muitos enxergam a questão do mercado de carbono como, eu vou poluir, mas eu vou pagar por isso. E outros não, acham que é a forma de reequilibrar para ter
recursos para projetos a serem financiados para diminuir essa poluição. Então, como que você enxerga, enfim, a necessidade de revisão do sistema capitalista, de acúmulo, diante dessas novas perspectivas? Há realmente uma matiz de constitucionalismo latino-americano e decolonial para trazer uma lição? A gente vê também todas essas mulheres, né, que a gente está com um público né, masculino, mas eminentemente feminino, transformando a realidade, né? Até a alemã que veio com a ação, a Greta, enfim, essas grandes líderes, né? Como que você enxerga esse processo de transformação com a perspectiva da diversidade e a necessidade de, talvez, mudança do paradigma capitalista, de acúmulo? Perfeito, professor. Não, ótima pergunta. É uma pergunta difícil, não é? Óbvio que tem uma complexidade, mas eu procuro, né, sempre construir uma narrativa jurídica que seja de inclusão, né, de visões, acho que às vezes a gente vê, às vezes, disputa de narrativas, e aí o exemplo, por exemplo, no direito ambiental, em particular, a gente vê muito uma disputa de um paradigma antropocêntrico e um paradigma não antropocêntrico, biocêntrico, ecocêntrico, enfim, né? E que são, às vezes, vertentes que não conseguem buscar, às vezes, uma certa conciliação, né? Eu acho que é possível, sim, dentro do direito ambiental, dentro do direito climático, né, trabalhar com diferentes narrativas que vêm de diferentes abordagens. A gente não precisa buscar um discurso único, né, unificador de todas essas narrativas, e aí colocar isso como um único caminho possível. Eu discordo disso, né, e me alinho, inclusive, tem um professor alemão muito importante no campo do direito ambiental, que tem, inclusive, suscitado, um dos grandes pioneiros na Alemanha de uma narrativa que ele fala de um direito ecológico, mas que, na verdade, é de uma ruptura com o paradigma antropocêntrico, que ele sempre afirma, né, a ideia de que a gente pode conciliar, né, diferentes narrativas sem excluir, né, uma a outra, e talvez esse seria o caminho mais inteligente para a gente conseguir, né, e por isso que eu digo, em relação à questão econômica, né, ao capitalismo, por isso que eu digo, acho que a gente não vai ter sucesso em nada que for qualquer movimento, né, radical no sentido até mesmo de um certo autoritarismo de um discurso, ou que seja, a gente não vai conseguir nada, né, nesse sentido. Então, eu acho que sim, eu acho que os instrumentos econômicos e a economia tem que ser um aliado dessa transformação que é necessária, né, ou seja, a economia ortodoxa do século XX, digamos assim, não sou eu que digo, é a própria Kate, no livro dela, trabalhava com a metáfora do crescimento econômico, mas que ilustrava isso como a luz de um avião sempre decolando, um avião que nunca estabelece um voo de cruzeiro, e menos ainda em algum momento, né, se permita aterrissar num contexto de recursos naturais finitos. Eu não sou economista, não sou matemático, e para mim, né, não tenho nenhuma dificuldade de entender que existe aqui algo muito errado, né? Você propor um cenário de crescimento infinito num contexto planetário de recursos finitos. Desde o relatório do Clube de Roma, né, de 72, ou seja, que teve ali no contexto da ECO 92, perdão, da Conferência de Estocolmo, da Declaração de Estocolmo de 72, que foi o gatilho, né, a certidão de nascimento do direito internacional do meio ambiente. A gente tem, né, esse debate colocado por economistas, mas parece que sempre, né, vamos dizer assim, a economia, o mundo econômico sempre fazendo vista grossas para algo que me parece elementar. É absolutamente necessário respeitar esses limites planetários. Talvez, né, tenha um tanto de fantasia que a gente vê, né, de despertar a ideia de que vamos conquistar outros planetas, buscar recursos em outros planetas, como talvez o Elon Musk represente hoje, né, essa ficção, né, não sei se vocês assistiram todos, o Não Olhe para Cima, né, aquela sátira que reflete um pouco isso, né, essa fantasia. Não, não existe o planeta B, né, como um movimento ambientalista, um movimento dos jovens pelo clima,
coloca, né, nos seus cartazes. Não existe planeta B, só existe esse planeta, e a economia tem que caber nesse planeta, nesse único planeta, né, com recursos limitados. E eu acho que a gente precisa, né, como eu disse, que a economia e o direito, de alguma forma, claro, e aí acima de tudo, de acordo com o que a gente tem na mesa, que é trazido pela ciência, por todo, né, o avanço científico que a gente teve. Hoje, a gente tem um conhecimento científico que nós nunca tivemos, né? Os cientistas, eles falam, olha, nós somos a primeira geração a ter uma compreensão, né, em escala planetária daquilo que a gente está enfrentando, em relação à biodiversidade, em relação à questão climática. Nós nunca tivemos tanta informação e compreendemos o que está acontecendo no planeta como hoje. Mas, ao mesmo tempo, nós somos a última geração em tempo de mudar essa rota de colisão. E uma rota de colisão que, em última instância, né, pode nos levar à própria extinção, né, da nossa espécie. A gente não pode perder de vista, né, ou seja, que nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza. E eu acho que, acima de tudo, é esse paradigma científico da ciência da Terra. Tem um cientista alemão que, por muito, ele é meio o pai fundador da chamada ciência da Terra, tá? É o professor Schellnhuber, que por muitos anos foi o diretor do Instituto de Potsdam, que é o principal instituto na Alemanha que trata da ciência da Terra, da ciência climática. O Johan Rockström publica, né, que eu citei, que é esse cientista sueco, publica, né, junto com o Schellnhuber, que é meio, né, o pioneiro desse debate. Ele publicou na revista Nature, no final dos anos 90, um artigo em que ele defende justamente a ciência da Terra como uma virada copernicana no paradigma científico. Se discute muito hoje o que seria um iluminismo ecológico, né, ou um segundo iluminismo. Tem um filósofo alemão, o Klaus Meyerabend, que debate isso, inclusive dialogando com o pessoal do direito, da filosofia, enfim. A gente precisa ter a compreensão, acima de tudo, que talvez seja esse paradigma da ciência da Terra que nos recoloca no nosso devido lugar, do ponto de vista planetário. Sim, somos uma chamada terceira espécie de chimpanzé, como o Jared Diamond, né, prêmio Pulitzer, por conta daquela obra dele, Armas, Germes e Aço, né, ou seja, que publicou nos anos 90 um livrinho fantástico, né, que é A Ascensão e a Queda do Terceiro Chimpanzé. A gente precisa entender, né, ou seja, que nós somos uma espécie ecológica. A gente é fruto de um processo, né, de uma história, né, ou seja, natural do planeta Terra. Se a gente não respeitar e ficar insistindo nesse artifício, nesse equívoco, nessa falácia moderna, né, de uma dicotomia entre ser humano e natureza, cartesiana, mecanicista, isso é uma não verdade, isso é um fake news que a gente traz, né, de alguma forma ainda, desde da ciência cartesiana, moderna, mecanicista, ou seja, e que não corresponde à realidade, né? Ou seja, o Covid-19 deveria ter sido talvez um fator importante de mudança comportamental, da gente passar a compreender cada vez mais essa dependência existencial que a gente tem em relação à natureza. Por que eu insisto nisso? Porque tem a ver justamente com o que a professora Irene colocou, a gente utilizar isso como um mote cada vez mais de romper com um paradigma antropocêntrico, né, tradicional, e trazer, vamos dizer assim, né, para a comunidade moral e, quiçá, para a comunidade jurídica, né, outros entes não humanos. É isso que é uma narrativa também que se coloca, né? Hoje o direito, né, latino-americano é pioneiro, desde a da Constituição Equatoriana de 2008, que reconheceu os direitos da Pachamama. Existem vários debates importantes no campo do direito animal, dos direitos da natureza. Claro, é um debate um pouco ainda à margem, né, do mainstream, digamos assim, do direito ambiental, do direito climático, embora, como eu disse, é um debate que complementa, né? Ele não quer substituir, não precisa substituir a narrativa ambiental mais tradicional, mas ele se soma visões, né, agrega, às vezes, uma ruptura aqui, uma ruptura ali. O ministro Herman Benjamin, por exemplo, ele tem um artigo em que ele suscita uma reflexão de que o todos do caput do 225 da Constituição, né, não fala todos os seres humanos. Então ele abre ali uma janela
talvez para uma interpretação sistemática evolutiva, se já é o momento dessa interpretação. Temos decisões do STF que atribuem dignidade aos animais, inclusive uma decisão da semana passada do ministro Dino, tem o caso da vaquejada, decisão da ministra Rosa Weber. Então a gente já tem sinais de uma certa, né, ruptura com esse paradigma jurídico antropocêntrico, né, e o direito ambiental, o direito na sua vertente ecológica. O professor Morato Leite, na Federal de Santa Catarina, tem sido um expoente desse debate também do direito ecológico. A gente vai avançando, né, mas eu acho que sempre de forma, né, equilibrada, para a gente poder, de fato, extrair, né, e mudar a compreensão, né, das pessoas, da sociedade, à luz de bons argumentos, né, ancorado na ciência, com equilíbrio também do ponto de vista, né, da abordagem econômica, mas também sem perder de vista a urgência que temos em mudar determinados comportamentos, em especial de atores econômicos que, né, à luz do exemplo aqui trazido, que eu acho que é um médico que virou um grileiro lá, médico do interior de São Paulo que virou grileiro na Amazônia, e, enfim, a gente tem vários, né, exemplos negativos, e aí sim o direito tem que vir, né, com toda a sua força para promover o enquadramento, né. É muito importante também, nesse caso, né, eu acho que é um debate que está ganhando muito corpo na Europa e está chegando no Brasil também. Essa decisão, no caso Lauroy versus Peru, consagrou, né, expressamente, a primeira decisão da Corte que trata expressamente disso em matéria ambiental e climática, os chamados deveres de devida diligência aplicados ao setor privado, a empresas públicas e privadas. A gente tem uma normativa recente da União Europeia no mesmo sentido, eu acho, cada vez mais, e nós vivemos, infelizmente, no Brasil, uma década de desastres, de grandes desastres, Mariana, Brumadinho, Braskem, Maceió, né, então que reforçam também a importância não só dos deveres do Estado, de prevenção, né, de precaução, na questão climática, de mitigação, né, de adaptação, da mesma forma, mas também a vinculação de atores privados, em especial grandes corporações, né, multinacionais, grandes grupos econômicos, que têm que sim assegurar na sua cadeia produtiva, né, na supply chain, ou seja, assegurar de fato o cumprimento estrito da legislação ambiental, né, da legislação que toca direitos humanos, da legislação climática. Eu acho que isso, né, é a tônica do nosso tempo, é isso mais ou menos que, né, a Agenda 2030 também coloca, para além dos países, para além dos estados, mas também para os agentes econômicos. Excelente, Tiago. Olha, a gente está... Depois a gente vai disponibilizar esse link, eu vou compartilhar com os pesquisadores todos aí para refletirmos a questão da governança ambiental. Mas a professora Cássia tem uma observação, depois eu vou concentrar algumas perguntas ali para abrir também a oportunidade de quem quiser participar aqui, que a gente tem um público bem seleto, não é extenso, mas é seleto, que são pessoas realmente engajadas com a questão ambiental. Então, professora Cássia. Professor Tiago, apenas um comentário. Primeiro, na sua abordagem, ensinamento anterior a este, onde você vai falar sobre o Plano Nacional do Meio Ambiente e as expressões sobre sustentabilidade, e me veio a lembrança que o nosso Plano Nacional, ele é precursor, ele vem de antes mesmo da Constituição Federal. A lei foi recepcionada pela Constituição de 1988, que é a legislação de 1981, para que a gente possa perceber o quanto o Brasil é vanguardista nesse tema, e precisamos manter essa vanguarda, e que nós cunhamos também essa expressão de desenvolvimento sustentável antes mesmo da Comissão Brundtland, em 1987. Então, assim, o Brasil, eu falo isso porque tem alunos que estão trabalhando nos seus TCCs, e é importante eles trazerem também à memória esse nosso histórico. E você também falou sobre governança. A gente está tratando aqui de um assunto relacionado à governança multinível, que é uma abordagem trazida pela Suprema Corte no Brasil, mas também queria destacar que a Elinor Ostrom, prêmio Nobel,
ela vai falar sobre a governança multinível, que nos ajuda a ter uma inteligência aí maior em relação à modernização do arcabouço regulatório do Brasil. Então, no desenvolvimento do arcabouço regulatório do Brasil, nós precisamos levar em conta tanto uma consideração do crescimento econômico, que é importante para o país, mas também do cuidado ecológico, que é tão necessário para a preservação dos nossos ecossistemas. Por essa abordagem multinível, nós conseguimos trazer à mesa todos esses atores e melhorar o equilíbrio de forças quando nós temos grupos de interesse. Por exemplo, nós estávamos trabalhando ontem a questão dos subsídios à indústria fóssil, que nós não podemos tirar tudo de uma vez para não sucumbir à economia do Brasil, mas podemos fazer um trabalho de mitigação e de modernização regulatória para que a gente possa melhorar a nossa transição energética e até vender toda a nossa inteligência energética para ganhar fundos, ganhar recursos para o exterior e ter acesso aos fundos tecnológicos que estão sendo hoje guardados. Ontem mesmo eu comentei que na transição energética a Alemanha hoje tem cerca de 31 mil patentes em prateleira nessa parte de transição energética. Então, como teremos acesso a esse desenvolvimento e acesso aos fundos climáticos que estão sendo desenvolvidos, essa é uma grande discussão, para que a gente possa ter o crescimento na direção certa, da forma certa, e como o meu viés é sempre econômico, né, professor? Eu faço sempre esse contraponto, porque nós precisamos, sim, ter um crescimento econômico inclusivo, trazendo mais conforto, afluência à nossa população, sem se descuidar, claro, da limitação de recursos que nós temos no nosso planeta. Então, era só essa observação que eu queria fazer, e se o senhor quiser comentar. Perfeito, professora Cássia. Não, fantástico. E eu agradeço por ter, de início, ressaltado, né? E eu acho que a gente tem que, no Brasil, valorizar muito, né, esse pioneirismo que nós tivemos no campo do direito ambiental, né? A Lei 6938 de 81, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, citada pela professora Cássia, é, de fato, assim, né, um documento de absoluta vanguarda, né? É a certidão de nascimento do nosso direito ambiental no Brasil e que tratou de temas, né, como responsabilidade objetiva do poluidor, quando isso ainda não era algo, né? Ou seja, se a gente voltar no tempo, imaginar a década de 80 no Brasil, com o Código Civil de 1919, né, sendo o grande, né, vamos dizer assim, centro normativo do nosso sistema jurídico, pré-Constituição de 88, ou seja, foi algo absolutamente revolucionário, consagrou um conceito amplo de poluidor, amplíssimo de poluidor, que até hoje é algo que nos coloca na vanguarda, ou seja, não existe no mundo um regime jurídico acerca da responsabilidade civil ambiental tão avançado, fruto, por óbvio, desse gatilho inicial da Lei 6938, mas que teve também suporte na doutrina e, em particular, na jurisprudência, especialmente do STF, né? Inclusive, a professora Irene citou anteriormente o reconhecimento pelos tribunais da imprescritibilidade do dever de reparação dos danos ambientais, né? Que primeiro o STF, primeiro o STJ, depois o STF no tema 999 consagrou esse mesmo entendimento. Então a gente tem ali, né, realmente um sistema, né, primoroso, né, que a gente tem que se orgulhar muito, e o mesmo eu digo em relação ao que a gente viveu num capítulo seguinte, que foi quando houve a constitucionalização do nosso direito ambiental. Ou seja, nós temos, né, muito que nos orgulhar e às vezes menos olhar para fora e entender que a gente tem plenas condições de construir, né, um direito ambiental com autonomia, de vanguarda no Brasil, e mesmo de um direito climático. Né? Tem que ter aqui, entre aspas, um certo patriotismo jurídico. Né? A gente precisa disso, a gente tem, né, ou seja, cabeças, né, ou seja, extremamente, né, capacitadas, centros de pesquisa, como é o caso do Mackenzie, a gente precisa valorizar. A gente olha demais lá para fora e acaba perdendo de vista todo o potencial que nós temos e que já comprovamos em várias áreas, né, jurídicas. Eu acho que o direito ambiental, o direito climático, né, hoje a gente tem muito que nos orgulhar da vanguarda que o Brasil tem nessa narrativa jurídica. Eu dou só um exemplo, né, que é muito interessante, que tem a ver, inclusive, com esse debate de natureza transnacional em torno da agenda ambiental e climática. Nós temos hoje, né, o direito ambiental brasileiro
sendo aplicado, direito material, né, sendo aplicado em cortes estrangeiras, na Inglaterra, na Holanda, em Munique, na Alemanha, ou seja, por conta, óbvio, desses desastres que tivemos, né, os exemplos que eu citei anteriormente, em que as vítimas hoje litigam contra empresas multinacionais de origem, né, ou seja, que são sediadas em países europeus. Então isso reflete, claro, uma particularidade também da legislação europeia que aplica o direito do local do fato, né, em favor da vítima, mas é o direito ambiental brasileiro sendo aplicado lá. Toda a legislação processual, sim, é do país, né, dos tribunais onde tramitam, mais o direito material. Então, isso é um fenômeno também bem interessante, tanto quanto novo, e a gente está entendendo, mas que reforça essa dinâmica multinível, né, do direito ambiental e do direito climático. E com relação, concordo integralmente, né, com a professora Cássia em relação né, a essa transformação gradual, equilibrada, do ponto de vista até mesmo, né, da descarbonização da nossa economia. Nós temos hoje, aí eu reforço, né, uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 123 de 2022, que veio no bojo da reforma tributária, né, que é absolutamente revolucionária, que se antes nós não tínhamos expressamente deveres de proteção climática na Constituição de 88, hoje nós temos, né, que é um inciso novo, o inciso 8º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, que consagrou expressamente, né, deveres do Estado de favorecimento tributário e fiscal dos biocombustíveis em detrimento de combustíveis fósseis. Para mim, nada é mais, até num nível de concretização, né, de um dever de proteção climática, nada é mais expressivo, em especial na perspectiva da mitigação, né, dos deveres de mitigação, que um comando, né, constitucional no capítulo do meio ambiente que trata justamente da descarbonização, né, seja da renovação, né, da matriz energética com base em combustíveis, em fontes limpas de energia. Então isso tudo também se alinha muito, e eu sou, né, eu acho que otimista. Claro, isso vai depender da regulamentação, que a gente vai ter no médio e longo prazo, mas eu sou otimista dos instrumentos, né, econômicos, também fiscais, tributários, que vão promover essas mudanças, né? Hoje, a discussão em torno dos serviços ambientais, dos serviços climáticos, a gente tem, desde 2021, a Lei da Política Nacional de pagamento por serviços ambientais. Ali você tem categorias que são importantíssimas, que dialogam muito, né? Inclusive com essa ciência da terra. Você tem ali a categorização dos serviços ambientais, ecossistêmicos, enfim, que é pura ciência da terra, né? Reconhece todos esses processos ecológicos essenciais que estão aí, né, na base da integridade ecológica, em escala florestal, do ponto de vista hídrico, do ponto de vista da biodiversidade. Isso tudo caminha junto. Tem alguma pergunta? Né? E mais do que nunca a gente tem a floresta hoje, né? Óbvio, para nós aqui a Amazônia no centro da agenda climática, especialmente nessa janela que temos aí entre hoje e a COP30, que ocorre no ano que vem, em novembro, né, sediada em Belém do Pará, na Amazônia, né, a primeira vez que vamos ter a oportunidade de colocar a Amazônia e o Brasil junto, né, no centro dessa agenda climática global. A gente precisa, né, muito aproveitar essa janela para, de fato, avançar, né, na questão econômica, na questão política, na questão jurídica, e no bom caminho, né, sempre com esse regime constitucional, ambiental e ecológico como, né, o nosso guia. É ali que a gente vai buscar justamente, né, o equilíbrio e não desviar das rotas, né, constitucionais que estão muito bem colocadas ali, mas com equilíbrio, de forma progressiva. Né. O próprio Acordo de Paris ele é muito interessante nesse comando de progressividade, né? As NDCs colocam essa perspectiva de um dever de progressividade gradual dos ciclos de 5 anos, de não retrocesso, de um nível maior de ambição a cargo dos estados. Isso tudo tem, né, uma mecânica muito interessante, mas sempre no avanço, né, de mais proteção, mais, né, ou seja, rigor do ponto de vista normativo e, né, trilhando aí um caminho, né, da neutralidade climática até o ano de 2050. Isso está, de forma categórica, né, colocado
no Acordo de Paris, e que também, nesse exemplo citado, acho que a professora Irene citou o caso da Holanda, né, da Shell, da Dutch Shell, foi justamente isso que aconteceu, né? O tribunal holandês aplicou o Acordo de Paris. Olha gente, isso é algo absolutamente inovador e vai na linha do que nós já defendemos há muito tempo no direito constitucional, uma eficácia direta e imediata de tratados internacionais em matéria ambiental e climática em relações jurídicas privadas. A gente tem um debate no direito constitucional, né, a aplicação dos direitos fundamentais, a eficácia horizontal, a eficácia entre particulares dos direitos fundamentais. O mesmo debate se trata hoje numa perspectiva convencional, né? E lá foi isso que o tribunal holandês aplicou o Acordo de Paris em face de uma empresa particular, da Dutch Shell, né? E aí obrigando ela a reduzir a emissão de gás de efeito estufa num percentual X, que aqui não me lembro de cabeça. Mas esse é o caminho, né? Isso tem a ver com essa categoria dos deveres de diligência em matéria de direitos humanos, meio ambiente e clima, né? Que é, assim, ó, não tenham dúvidas de que isso é uma agenda, né, que vai ganhar uma centralidade nos últimos anos. Tem um PL que trata disso, tramitando no Congresso. Inclusive, hoje estava tendo um evento no Ministério Público Federal sobre esse PL, sobre essa agenda meio ambiente, ou seja, empresas, direitos humanos, meio ambiente e clima, né? Então, isso para mim é algo cada vez mais deve avançar aqui no Brasil também. Professor Tiago, ficamos com vontade de ficar um semestre inteiro com ele aqui. Quero só fazer umas considerações finais, depois passar para a primeira pergunta que eu pulei para ficar aqui mais interessante, né, já que ele trouxe toda a exposição, e já convido todos os pesquisadores, as pesquisadoras a terem acesso à obra do professor Tiago, que está na minha biblioteca aqui, e aguardando a atualização desse, mais recente, com todas essas decisões, ou pelo menos as últimas repercussões dessas decisões. Dizer que para nós foi um grande prazer, inclusive dentro dessa visão, né? A gente vê, às vezes, por exemplo, no Brasil, a esquerda se fragmentando em relação a pautas identitárias e excluindo muitas pessoas. E talvez esse movimento também possa acontecer no direito ambiental, né? Às vezes a pessoa tem uma visão, como a professora Cássia estava falando aqui, ela distribuiu o lanche, não vamos abusar mais muito do Tiago, mas aqui está com frango. Aí a gente falou, será que o pessoal né, além de cuidar do meio ambiente, às vezes a pessoa é vegana, vegetariana, e ela teve esse cuidado também. Mas a ideia não é a gente excluir as pessoas, mas sim incluir dentro de uma pauta que seja importante, né? Eu acho que essa visão construtiva do Tiago em relação aos instrumentos, em relação a juntar essa preocupação que tem o planeta Terra e a sobrevivência da própria espécie humana em foco, eu acho que é essencial, em vez de a gente ficar discutindo um ou outro aspecto menor em relação a tudo aquilo que está em jogo. E esse ponto também que a Cássia trouxe também é importante, né? Que a gente traz esses avanços dos tribunais internacionais, da litigância internacional, dos tratados para dentro do nosso ordenamento, mas sempre celebrando aquilo que a gente tem de positivo no âmbito do direito ambiental. Eu acho que o Brasil tem muito a se orgulhar, pelo menos da sua legislação, não sei se da sua preservação, e, enfim, dos desafios que existem para isso, mas a gente tem um histórico de modos de fazer, nós temos um histórico de visão do direito ambiental que merece ser celebrado. E a ideia aqui é que a gente possa se inserir dentro desse debate sem se assujeitar diante do que existe, né? Então, essa preocupação da Cássia em relação às patentes, também é algo muito discutido, né? Pessoas que vêm, às vezes, fazem biopirataria do que existe dentro do modo de vida tradicional da Amazônia, levam ali serpente, levam aranhas, e aí vão em laboratórios do exterior patentear aquilo para a gente pagar royalty de um conhecimento que é nosso, né? Então, a gente ter também essa visão de brasilidade, né, no sentido da gente saber se inserir, da gente saber da importância de tudo isso, da gente incorporar o que é bom, mas se posicionar também e fazer as nossas exigências do ponto de vista, claro que construtivo. Então, esse ponto é muito interessante. Aí eu vou para a nossa primeira pergunta, para ficar um pouco mais descontraído. Claro que ficaram várias outras, né? Mas foi realmente uma aula muito rica aqui, que é complementada por vários escritos do professor Tiago. Mas eu queria saber um pouquinho, agora sim, desse teu interesse e vínculo com a matéria ambiental, né? Eu estava aqui com a Cássia e a gente viu essa questão também de ter por hobby o contato com a natureza. Então, como se deu esse teu vínculo, esse teu interesse,
né? E, sobretudo, no foco do direito climático dentro da tua história, professor Tiago. Não, perfeito. Agradeço aí, né, também a gentileza aí da pergunta, num plano assim até mais, né, pessoal. Eu eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Sou natural, inclusive, de uma das cidades que foi uma das mais impactadas com essas enchentes, que é a Estrela, né? Próximo na divisa com Lajeado. Inclusive, uma imagem que circulou muito nas redes sociais foi de uma loja da Havan, né? Que estava submersa pela água na BR-386 e ela fica justamente na divisa, no Rio Taquari, né? Que fica na divisa entre Estrela e Lajeado. Então, vendo do interior, sempre tive assim, né, muito contato com a natureza, enfim, aquela... depois fui para Porto Alegre, né, morar, mas logo que entrei na faculdade de Direito, eu tenho um irmão mais velho que também sempre fez intercâmbio, morou na Amazônia, enfim, por muitos anos, sempre me assim, despertou o interesse de viajar, fazer intercâmbio. E depois eu entrei na faculdade de Direito e saí por 1 ano e meio. E fiz um intercâmbio na Costa Rica. Fiquei lá trabalhando só em projetos de educação ambiental, com tartarugas marinhas, centros de resgate e reabilitação de animais silvestres, enfim, uma série de projetos ligados à educação ambiental. E aquilo, quando eu voltei de volta à faculdade de Direito, aquilo foi um gatilho, né? E aí a gente tinha... A professora Irene destacou os congressos do Planeta Verde, né, quando eu tomei conhecimento também, né, do que estava acontecendo, né, e passei a participar todos os anos dos congressos do Planeta Verde, apresentando trabalhos, projetos. A gente ainda não tinha, eu estudei na PUC do Rio Grande do Sul, então não existia na PUC ainda a disciplina de Direito Ambiental. Inclusive nós fizemos à época um abaixo-assinado, conseguimos um professor, que à época era um procurador de justiça, que foi então, o primeiro professor, a primeira vez que saiu a disciplina de Direito Ambiental, isso em 2002, eu ainda estava na graduação. E dali vem a minha história, minha relação com o direito ambiental, que depois veio, né, também com a questão acadêmica, né, fui fazer mestrado, doutorado, sempre nesse eixo, junto pesquisando com o professor Ingo, mas sempre tive essa proximidade com também entidades ambientalistas, sempre tive uma relação. No Rio Grande do Sul a gente tem um histórico também muito interessante, desde do Lutzenberger e todo o movimento da HPAN, que foi tida como talvez a primeira entidade ambientalista da América Latina, né, fundada pelo Lutzenberger e com outros ambientalistas à época, muito naquele eixo da questão, né, do próprio movimento a questão da poluição química, enfim, do próprio movimento norte-americano, da Rachel Carson, enfim. Então, aquilo foi para mim sempre, né, uma missão de vida e que segue, né? Depois vim para São Paulo com a Defensoria Pública, com o concurso e também sempre procurei aproximar essas agendas, né, do sistema de justiça, com direito ambiental, agora mais recentemente com direito climático. É mais ou menos de onde eu venho e, né, para onde a gente está indo juntos, inclusive, né? Professora Cássia, temos aí trabalhos já em coautoria e também engatilhados, enfim, né, e vida longa aí para o direito climático, para o direito ambiental, que a gente precisa realmente, né, avançar com essas agendas e que são agendas que nos unem, né, a todos. Eu acho que essa é a grande questão, né, buscar aquilo que nos aproxima, né, cada vez mais e menos aquilo que nos distancia. Eu acho que isso que está faltando no Brasil, em todas as esferas, né, da sociedade. A gente precisa entender que a gente tem muitas agendas que são comuns e é nelas que a gente precisa botar nossa energia e, sem dúvida, né, a agenda ambiental e climática beneficia a todos, né, inclusive, do ponto de vista econômico, é fundamental que a gente consiga pautar e avançar para poder assegurar um médio e longo prazo para a própria atividade econômica. Do contrário, né, uma visão de curto prazo vai levar a caminhos que, do ponto de vista econômico, são absolutamente não desejáveis. Professor, ficamos aqui encantados com a sua missão, né? E a sua história tão importante, tão aderente. E hoje a gente pode dizer que é um dos maiores expoentes
do direito ambiental brasileiro, nacional e também internacional. Então, para a gente foi um orgulho muito grande. Sinta-se sempre recebido aqui pelo Mackenzie, dizer que suas obras entraram aqui, já faziam parte, mas entraram de vez também nos nossos estudos. Vou passar a palavra à professora Cássia, já agradecendo a presença de todos e de todas, e convidando novamente o professor Tiago para estar conosco, que foi muito rico, muito produtiva. Dizer da tua generosidade também, porque aqui no Diálogo, no fundo, se transformou numa entrevista de tanta curiosidade que a gente tinha em relação aos estudos tão aprofundados. Parabéns, professor Tiago, vida longa para você, que vejo que é jovem. Então, isso deixa todos nós muito esperançosos, e certamente que os nossos estudantes aqui estão inspirados não só pelo teu escrito, mas também pela tua trajetória de vida. Então, eu vou passar a palavra à Cássia aqui para encerrar. Olha, eu não vou tirar esse mérito meu de ter acertado em cheio no convite à professora Irene para fazer esse trabalho de condução dessa tarde aqui de discussão, e do professor Tiago, né, que temos tantos amigos em comum, né, professor? E, de fato, estamos lançando agora um texto que traz todo esse histórico, né, que ele está falando, mas ele trouxe muito mais. Então, professor, o senhor tem sido muito generoso em divulgar, em difundir o conhecimento. Queria também dizer para os nossos alunos que nós estamos aqui numa instituição que é uma instituição de matriz cristã, e nós entendemos que nós temos um mandato cultural, todos os seres humanos têm, nem todos obedecem a esse seu mandato, a esse seu propósito de vida, a sua missão. E você, professor Tiago, está dentro da sua missão, deixando um legado brilhante para todos nós, um grande exemplo aí para as próximas gerações também. E então, assim eu fecho, né, dizendo essas palavras de muita gratidão à professora Irene e ao professor Tiago por terem compartilhado de forma tão generosa os seus conhecimentos. Professora Irene, essa casa é sua, você sabe disso. Então, por favor, né, estenda suas pesquisas aqui, para que nesse espaço a gente também possa crescer e ganhar contigo, porque você tem aí abrilhantado, né, com não só a Universidade Mackenzie, a comunidade mackenzista, mas a todos aqueles que amam direito. Nós temos crescido e aprendido muito contigo, viu? Com seu jeito inovador e transversal de ver os elementos da ciência jurídica. Então, te agradeço muito. Queria também dizer aos nossos alunos que nós vamos continuar com diálogos amanhã com a professora Patrícia Iglesias, como dissemos aqui, vai trabalhar a questão dos mercados de carbono. A professora Rosa Ramos, que hoje responde pela parte ambiental da OAB São Paulo, ela estará aqui para falar sobre financiamento climático, direito ambiental e o que a OAB hoje faz em relação à preservação ambiental no estado de São Paulo, principalmente. E no sábado pela manhã nós vamos ter a alegria de fazendo uma visita técnica a uma usina de transformação ambiental, energética, na usina Solvi. Então, a empresa, essa multinacional, está abrindo as portas no sábado pela manhã para que a gente possa conhecer a transformação de um passivo ambiental num ativo econômico energético. Tá bem? Então, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, professor Tiago.